Bom, gente, agora que a gente já falou sobre as áreas molhadas, vamos falar um pouquinho sobre as áreas secas, vamos falar um pouquinho sobre sala, sobre quarto, sobre closet, para a gente entender de que forma a gente consegue fazer um detalhamento para esses ambientes, né? Então, quando a gente está falando aqui de sala, gente, a gente pode pensar nas chapas, tanto MDF como MDP. Ah, quero fazer um painel maior, né? Pensem sempre na robustez para vocês fazerem a escolha ideal. Aqui, a grande maioria dos racks a gente acaba detalhando com 18, 25 milímetros, né? Um pouquinho mais robusto, porque eles acabam sendo o grande elemento da nossa sala. As cores, elas acabam variando um pouquinho entre amadeirados, cores, tecidos, né? Tons neutros. Inclusive o nosso couro aqui, né? O camelo, que ele tem aquele aspecto de couro. A gente começa a sair um pouco da parte de uso e a gente entrar na parte estética, onde a gente pode usar, onde a gente pode entender um pouquinho mais do projeto, onde a gente pode fazer esse link com todo o restante na casa, né? A gente nunca pode pensar, gente, no projeto de forma isolada, né? Então os elementos, a gente vai entendendo que os elementos, eles vão se repetindo. E a repetição desses elementos, elas vão trazendo unidade para nossa casa. Então daqui a pouco a gente utilizou uma madeira no nosso quarto, a gente pode utilizar essa madeira na nossa sala para a gente ir criando essa unidade, né? E essas unidades, elas vão trazendo toda essa personalidade para dentro do nosso projeto, vão fazendo essa harmonia do conjunto geral, né? Então, gente, na sala a gente consegue usar um pouquinho mais, pensando, né, em madeirados, em catedral, a gente pode usar catedral, a gente pode usar linheiro, né? Mas aqui a gente já tá falando de aconchego, então a gente já pode trazer um pouco mais de texturas, né, como poro, como tecido. E aqui a gente está falando de uma iluminação um pouquinho mais quente, onde o nosso grande objetivo é trazer um pouquinho de conforto. O uso, ele vai ser o foco estético, a gente está valorizando o nosso design. E aqui, obviamente, também a gente tem uma liberdade criativa um pouquinho maior, porque ele é um espaço social, mas a gente tem que pensar no briefing e principalmente no uso, né? Então a gente tem alguns clientes que vão, ao invés de precisar de um rack, precisar de uma estante ou de mais portas para guardar todos os seus pertences. Então é muito importante a gente ir criando toda essa familiaridade em a gente fazer sempre esse briefing de marcenaria, né? E o briefing de marcenaria, gente, ele pode ser feito depois do briefing de projeto geral. Então, pô, já entreguei toda a parte de projeto, já entreguei toda a parte de conceito. Vamos fazer um briefing de marcenaria, vamos entender o que vai ser guardado, o que vai ser armazenado, o que vocês gostam, o que vocês não gostam, qual que é a sensação que vocês gostariam de ter para a gente conseguir produzir esse detalhamento, né, de uma forma muito mais assertiva. E aí, gente, quando a gente está falando de sala, né, existem alguns pontos que são super importantes que a gente precisa levar em consideração, né? Então, a sala é com TV ou não tem TV, né? E a gente acaba entrando aí não nessa briga, mas depende muito também do estilo de vida que as pessoas estão levando. Pô, eu quero colocar TV, mas eu não tenho meus pontos prontos, vamos usar um painel. Ah, não, já tenho meus pontos prontos, não preciso usar um painel, né? Então a marcenaria, ela nos permite que a gente resolva alguns problemas e algumas dores sem fazer a obra utilizando o próprio painel, utilizando, né, a própria marcenaria. Então, gente, quando a gente está pensando em sala, eu acho que o elemento principal ali é o rack. É muito importante a gente entender qual que vai ser o uso do rack, quais são os equipamentos, o que vai ser utilizado, o que não vai ser utilizado, para a gente trazer para dentro do nosso projeto. E se a gente pensar no nosso passo a passo de marcenaria, que eu já trouxe aqui para vocês, os elementos, eles vão ser sempre os mesmos: largura, altura, profundidade, vão ter as interferências, qual que é o tipo de porta, vai ter tamponamento, não vai ter tamponamento, quais são os acessórios, vai ter iluminação, qual que é o tipo de puxador, né? Qual que é o tipo de ferragem, vai ter algum outro elemento que a gente precisa cruzar, quais são os acabamentos internos, externos, do rack, do painel, né? Então a gente vai abrindo aquele leque de especificação e a gente vai trazendo aqui para dentro do nosso projeto, né? E aí, à medida que a gente vai criando uma compatibilização com os elementos que já estão decididos, a gente já pode marcar as indicações dos cortes, onde é que vai a tomada, onde é que passa o HDMI, onde é que é a posição da televisão, onde é que é a posição da tomada, né? Vou colocar uma tomada, vou ter iluminação, não vou ter iluminação, onde é que eu recorto. E principalmente, gente, a gente começa a entrar numa dimensão maior, onde a gente precisa ter um pouco de cuidado. Pô, então eu tenho aqui um painel de 1,80 por 2,50. Beleza, a minha chapa, ela tem a medida? Tem a medida. Ou não tem a medida? Pô, a minha chapa é de 1,85, eu consigo ter a medida. Mas será que essa chapa de 2,50 por 1,80, ela cabe no elevador ou ela tem que ter içada? Será que eu não preciso indicar algum tipo de recorte? Eu não vou ter alguma junta? Essa junta, ela vai ser seca, ela não vai ser seca? Então, à medida que a gente começa a olhar a marcenaria com os outros olhos, com essa bagagem técnica, a gente começa a se fazer as perguntas para a gente conseguir executar,
Não, beleza, o elevador é gigantesco, eu consigo subir pela escada, eu vou fazer um painel inteiro de 1,80 por 2,50. Senão a gente pode começar a fazer as marcações, e por isso que a gente vai vendo hoje na marcenaria algumas marcações, e essas marcações, né, divisões, elas acabam sendo fruto de conseguir executar, né? E conseguir chegar na casa do nosso cliente, né? Então, muitas vezes a marcenaria ela não vai 100% montada, ela vai pré-montada e o marceneiro ele finaliza no lugar. Então, a gente precisa sempre pensar como que essa marcenaria chega lá, né? Então, pensem sempre nisso, pensem sempre na escada, pensem sempre no elevador, ou se vai ter um custo de içamento, e se tiver o custo de içamento, beleza, mas passa na janela, tem uma janela tão grande para passar. Então, à medida que a gente vai se desenvolvendo, a gente vai vendo que a gente vai tendo novos desafios e o nosso papel como profissionais é a gente trazer aí as nossas soluções, né? Falando aqui em sala também, né, em estante, ou seja, uma mescla de prateleiras com armários, com portas, com gavetas que vão trazendo todas as necessidades e todas as informações que a gente precisa para dentro desse projeto, né? Vai ter iluminação, vão ter tomadas, onde é que estão posicionadas, qual que é a profundidade, qual que é a altura, qual que é a largura, qual que é a dimensão dessas prateleiras. Então, a gente levando sempre esse passo a passo do projeto para dentro, né, do nosso detalhamento, para a gente deixar a experiência mais completa possível, né? E pensando nos pequenos detalhes. Vai ter rodapé, não vai ter rodapé? Como é que é o encontro da marcenaria com o chão, com o teto? Preciso prever alguma coisa ou vou deixar ali uma folga de 1 centímetro? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que não gosta muito, né, de acabamentos, então eu prefiro deixar 1 centímetro do teto e 1 centímetro do chão, mesmo sabendo que a gente pode ter algum tipo de imperfeição na nossa obra, do que colocar um monte de acabamento, mas tudo isso depende de cada projeto, né? Então aqui a gente tem o corte, aqui a gente tem a vista, aqui a gente consegue ver o nosso 3D, né, com todas as informações, e aqui vocês podem ver que a gente na planta baixa 2, a gente já está colocando as informações de abertura, justamente para a gente não ter interferências, casualmente essa estante que vocês estão vendo aqui atrás de mim, então tem ali o tamanho da porta, tem a abertura das gavetas, tem a posição das tomadas, tem a posição dos interruptores para fazer a ligação de toda essa iluminação, tem a previsão do ponto elétrico, né? Então a gente começa a entrar nessa marcenaria um pouquinho mais detalhada, onde a gente não só prevê a estética, mas como a gente prevê aí todos esses pontos e todos esses elementos, né? Aqui alguns elementos importantes também, né? Que é o sistema de fixação. Então a gente pode fixar tanto as prateleiras com pinos, como a gente pode colocar com suportes invisíveis, ou quando a profundidade é maior a gente tem que ver outros tipos de ferragens, às vezes até uma mão francesa, porque não vai suportar o piso, não vai suportar o peso, mas o mais importante é a gente entender, obviamente, a estrutura da parede. Quanto mais robusta for a parede, né, e quando tiver apoio, não só na parte traseira, mas nas laterais, mais peso a gente consegue colocar naquela prateleira. Então, tudo é uma questão de execução. E por isso que lá no início eu falei para vocês a importância da gente entender o layout, da gente entender a estrutura, entender a forma como esse projeto ele está sendo construído, para a gente também viabilizar a execução de tudo que a gente está criando. Então, não adianta a gente fazer um render lindo e esse projeto ele não ser execuível. Então, quando a gente vai entrando nas minúcias do detalhamento, a gente vai pensando em execução, né? Outro ponto que a gente consegue pensar, né, quando a gente está falando de uma espessura de 18, principalmente de 25 milímetros, é o tipo de borda. Eu quero uma borda mais arredondada, eu quero uma borda chanfrada, eu quero uma borda reta. Então, à medida que, principalmente que a gente vai trabalhando com MDF, que é aquele material mais homogêneo, a gente pode ir criando todos esses detalhes e todas essas usinagens que, querendo ou não, elas acabam trazendo o refinamento para o nosso projeto, né? Ah, Renata, por que a gente chanfra uma borda de uma prateleira? Para a gente ter essa sensação de a borda ser mais fina, mas mesmo assim a gente consegue continuar colocando peso, né? A gente consegue trazer toda essa robustez, então é um detalhe de projeto, é um detalhe de leveza e vai, obviamente, de cada arquiteto e da forma como que vocês especificam, né? Então aqui vocês podem ver, a gente tem essa prateleira superior, mas aqui a gente tem uma parede maciça, né? Então está sendo feito com pinos. Ela é uma prateleira bem robusta, mas a gente também não pode exagerar nos pesos, né? Ali naquele canto de inferior de baixo a gente tem uma prateleira em L e a gente está fazendo aquele canto ali justamente não num 45, mas angular, para a gente não ver, né, os encontros de topos da madeira. Então todas essas decisões são umas decisões de projeto. Esse módulo inferior vocês podem ver que ele é um módulo bem clean, mas em cima a gente está colocando uma espessura de 6 milímetros para trazer, né, esse caráter assim de acabamento um pouquinho mais minucioso, e tudo isso tem a ver com o projeto. Aqui vocês podem ver também que o móvel ele está afastado,
da janela, justamente para descer a cortina, e na parte inferior ele está acima do rodapé, para a gente não criar essas interferências. Então, gente, à medida que a gente vai olhando o nosso projeto como um todo e a gente vai colocando no nosso projeto todos os elementos, a gente vai vendo que a gente vai diminuindo a quantidade de erros e de retrabalhos. Então, tem muitos profissionais que não pensam no rodapé e aí vai instalar a marcenaria e ela está lá, né, cruzando com o tamanho do rodapé e não funciona. Então, é muito mais fácil fazer o contrário. A gente pensar em todos os elementos do nosso projeto, levar tudo isso no projeto e depois que está definido, a gente pegar e voltar para a parte de detalhamento, que é como eu gosto de trabalhar. Inclusive, eu digo no nosso escritório, para compatibilizar, inclusive nos 3D, os pontos elétricos, as tomadas, os interruptores, os pontos hidráulicos, tudo o ar-condicionado, para a gente não ter nenhum tipo de interferência. Se vocês conseguirem prever tudo isso antes, podem ter certeza que vocês não vão ter problemas depois, né? Então, aqui mais algumas composições para vocês se inspirarem, né? Na parte de detalhamentos, para trazer algumas ideias para projetos de vocês, né? Pensando sempre nas sensações, pensando sempre no uso, pensando sempre naquilo que a gente vai levar. Aqui um projeto nosso, né, de uma biblioteca, onde a gente criou o blues, a gente usou o blues mate, né? Então a gente tem um projeto um pouquinho mais clássico e para deixar mais clássico a gente está utilizando esses puxadores, né? Essa cor que ela traz bastante refinamento. E aí ele tá junto com esse sistema todo de iluminação, enfim, né? Vocês podem ver que as laterais elas são dupladas, então são duas chapas de 18 milímetros que dão essa espessura de 36 milímetros, então isso é uma decisão de projeto também, que vai aumentando custos, mas vai trazendo também toda essa robustez. Depois, gente, que a gente fala de sala, a gente entra na parte de dormitório, né? E dormitório a gente tem tanto a parte de dormir e a gente tem a parte de closets, de armários também, né? Então aqui na parte de dormitório, normalmente a gente usa padrão de 15, 18 milímetros, às vezes 25 milímetros para cabeceiras, dependendo do projeto, né? Os acabamentos eles podem variar, desde unicores até tecidos, até amadeirados, mas aqui a gente já pode trazer um pouquinho mais de sensibilidade tátil, né? O poro, uma madeira mais suave, uma sensação de conforto, porque ele é o lugar para relaxar, o quarto ele é o lugar para, né, uso, e o closet e armário vai depender do tipo de cliente. Tem cliente que prefere, em função da limpeza, ter closet claros, e tem clientes que eu já atendi que preferem ter padrões mais escuros, justamente para ter mais elegância, né? Mas aí, para isso, lembrando que a gente tem um ambiente bem maior, né? Então, gente, um dormitório, o uso ele é aconchego, uma estética, a manutenção ela é um pouco mais simples, né? A iluminação ela é quente, suavidade, mas para trazer todo esse ponto de aconchego. E na parte de closet vai depender de uma iluminação quente ou neutra, dependendo do projeto, ou se ele é integrado, ou se ele não é integrado, né? O objetivo aqui é a durabilidade, uma manutenção simples, vai depender se vai ter porta, se não vai ter porta na composição. Normalmente nos closet não tem portas, ou tem uma, duas portas de vidro, né, que a gente vai mesclando, mas para a gente entender ali o dimensionamento. Aqui, gente, quando a gente está falando de quarto, e eu gosto de trazer bastante aqui esse ponto, a chapa ela tem 1,85 por 2,75. Às vezes o quarto ele é maior, então, pô, tem um quarto lá de 4 metros, uma parede de 4 metros, vou usar uma cama super king, a gente tem que prever as emendas. E as emendas, elas podem ser tanto na parte da cama, quanto elas podem ser no centro, tudo isso é uma decisão de projeto. Mas quando a gente está falando de especificação, principalmente de chapas, tem que partir do arquiteto. Se a gente deixar para o marceneiro definir, ele vai fazer como ele quiser. Então eu quero que desde agora vocês já pensem nessas soluções para que vocês tenham todas essas informações, pensando sempre, gente, no acesso, né? Pensando sempre que essas chapas, elas têm que chegar até o apartamento, elas têm que subir na escada. Então, coordenem as alturas e as medidas para vocês não terem problema, para não chegar no dia e o marceneiro dizer que ele tem que içar. Apesar que hoje em dia os marceneiros, eles já estão mais preparados e eles mesmos nos trazem essa informação. Pô, eu não vou conseguir subir no elevador com esse painel, então nós vamos ter que dividir ele, e aí parte de vocês fazer toda essa divisão, né? Então aqui, gente, a gente pode utilizar o artifício da iluminação em quartos. Eu acho a iluminação indireta em quartos fundamental para o nosso uso, né? E aí vai entender se vai ter afastamento, se não vai ter afastamento, né? As mesas de cabeceira também, pensar sempre no respiro, no espaço para o colchão, para poder arrumar a cama, tudo isso é super importante. Indiquem as emendas, indiquem a posição da elétrica, da hidráulica, né? Se for ter iluminação, não esqueçam o espaço do reator e vão marcando tudo isso no projeto de vocês. Eu, Renata, não gosto de encontrar o painel, não gosto de fazer um encontro direto no chão, eu gosto de fazer uma buinha, que é um afastamento de mais ou menos 1, 2 centímetros do chão e afastar um pouco da parede para a gente não ter esse problema de umidade, e afastando da parede a gente já coloca essa iluminação que acaba sendo super eficaz nos nossos projetos, né?
Então aqui mais um detalhamento um pouquinho mais claro para vocês. Ali na esquerda a gente consegue ver a previsão do reator, a iluminação indireta, a posição das tomadas, né, a posição dos interruptores. Hoje os LEDs eles estão cada vez mais finos, né? Então a gente tem até micro LEDs, então a gente não precisa mais prever um espaço de 5 centímetros de afastamento, 2 centímetros a gente já consegue colocar a iluminação, mas quanto maior o afastamento, melhor o efeito da iluminação. Então às vezes não é pelo espaço, mas pelo efeito que a gente gostaria de ter, né? Então a posição da iluminação, a espessura, não é muito só pensando no tamanho da luminária que tu vai utilizar, mas no efeito que tu gostaria de trazer, né? Então pensem sempre nisso. Quando a gente vai diminuindo o espaço, a gente vai diminuindo o foco de luz e pode acabar causando e não trazendo o efeito desejado com a iluminação. Então lembrem sempre, gente, que a iluminação ela faz parte da cena de todo o nosso projeto. Então a gente pensar em iluminação junto com o projeto acaba sendo um fator positivo para todo o nosso desenvolvimento, né? Então aqui a gente já viu esse quarto, né, que acaba tendo aí uma mescla. Aqui uma parte de estudo, que pode ser tanto num quarto, quanto pode ser numa sala também. Aqui pensando, né, em quarto de bebê, algumas ideias de como a gente utilizar esses acabamentos, utilizando o branco supremo, utilizando, né, um outro acabamento orvalho verte. Aqui também utilizando o linho couro nos armários, né, e ali na bancada. E olha como as cores elas têm interferência, né, então por mais que a melamina escolhida não seja rosa, ela acaba ficando mais rosada em interferência dos outros elementos, né? Então isso é como os outros elementos eles têm interferência no nosso projeto. Aqui é uma mistura, né, do frevo com o bege, né, e com o frejó, né? Então para a gente conseguir enxergar. Então aqui a gente consegue ver o bege nessa outra imagem que acaba sendo o mesmo quarto, né, para a gente pensar ali em composições, em formas de uso, né, e todos esses pontos que eu trouxe para vocês. Então aqui a gente consegue ver bem as espessuras, né, de 15 centímetros dos móveis, que eles não são tão robustos, não tem muito peso e acaba tendo, né, uma presença maior nos puxadores que acabam tendo todos esses elementos, a mistura com a madeira, trazendo um pouco de cor através do verde, né, e de que forma a gente consegue balancear todo esse projeto, trazendo aí uma composição mais profunda, né? Então, gente, quando a gente está falando aqui em armário, né, eu desconstruí um pouco uma marcenaria para vocês entenderem, né, então, quanto para dormitório, quanto para closet, as laterais, elas variam ali de 15, 18, 25 milímetros, as prateleiras, elas vão variar de 15 a 40 milímetros, e eu sugiro que a partir de vãos a maior que 1,20 m, vocês vão duplando essa espessura justamente para vocês criarem mais robustez, né. A base inferior e a base superior também 15 milímetros, 25 milímetros, o fundo 6 milímetros, né, no máximo. Acho 15 milímetros muito pesado, mas eu gosto de usar o fundo, né, um pouquinho mais leve. Então a gente vai desconstruindo o armário para a gente entender de que forma a gente coloca. Falando um pouquinho sobre armários, né, falando um pouquinho aqui sobre detalhamento de marcenaria, aqui o ponto todo, gente, é quanto à profundidade. E quando a gente está falando de profundidade, a gente precisa entender o que vai ser armazenado, né? Então, num armário onde eu vou ter um cabideiro, uma profundidade indicada é de 55 a 60 centímetros. E quando a gente tem uma porta batendo por dentro, que nem eu trouxe ali para vocês, a gente vai diminuindo essa profundidade desse armário à medida que a gente vai colocando a porta e mais a espessura do fundo. Então é muito importante a gente entender o que a gente vai colocar, né? Eu não gosto de fazer portas maiores do que 60 centímetros, bem pelo contrário, eu gosto de portas de 50, 60 centímetros, acho que elas ficam muito pesadas, principalmente quando elas ficam muito altas. E aqui vocês vão especificar ali o tipo de dobradiça também, né? Então a profundidade das frentes eu gosto de 18 a 25 milímetros, né? As laterais ali vão variar de 15 a 25 milímetros, o fundo vai ser ali 6 milímetros. E essa é a estrutura da porta de abrir. Quando a gente pega uma porta de correr, né, a gente vai vendo que a porta de correr a gente precisa da espessura de 2 portas, porque a gente ainda vai ter os trilhos, né? Então a gente vai diminuindo ainda mais esse espaço livre inferior. Por isso que quando a gente está falando de armário de porta de correr, a gente precisa de uma profundidade um pouquinho maior quando a gente está falando de cabideiros, né? Então façam sempre esse exercício de entender as espessuras e entender o espaço livre para saber se o espaço que ele é livre, ele é suficiente para vocês conseguirem armazenar tudo que vocês gostariam dentro do projeto, tá, gente? Então aqui mais ou menos é para ter um pouquinho dessa parte técnica, né, para vocês conseguirem enxergar. Normalmente quando a gente detalha
18 milímetros, a gente acaba escrevendo ali 20, em função, obviamente, dos espaços, enfim, e tudo mais, né? A mesma coisa que quando a gente tá falando 36, às vezes a gente coloca 40, mas vai depender um pouquinho de cada projeto, né? Essas imagens são os nossos guias e eu trouxe aqui para vocês entenderem isso de forma ilustrada, né? E aqui a gente traz um armário detalhado, com as alturas, com as informações que a gente precisa, para vocês entenderem sempre a função das estruturas. Então, normalmente as laterais a gente leva elas até o chão, a gente coloca um rodapé recuado, né? E a gente vai definindo as alturas e as medidas de acordo com o armazenamento. Então, lembrem sempre, gente, que é muito importante fazer essa reunião de briefing de armazenamento para a gente detalhar a marcenaria, para a gente conseguir atender as necessidades do nosso cliente, para ele acabar ficando satisfeito e não se frustrando com o nosso trabalho. Então, a minha sugestão é que em cada detalhamento de vocês escrevam o que vai ser guardado em cada gaveta, em cada prateleira, para vocês terem certeza que tudo que vocês estão criando e que tudo que vocês estão especificando está de acordo com as necessidades do nosso cliente, né? E aí, aqui um detalhe ali do rodapé, né? Então, normalmente, o rodapé de armário a gente deixa 5, 10 centímetros, mas a gente acaba avançando a porta, né? E deixando a porta 2 centímetros do chão para ter esse trabalho mais clean. A questão da iluminação também, a gente pode embutir iluminação nos nossos armários, aí a gente vai entender se a gente vai usar sensor ou se a gente vai ter uma tecla para ligar, para desligar. Então, a forma como a marcenaria está construída, ela também é importante. A parte de fixação, né? Que nem eu falei para vocês, suporte para regulagem, ou então as prateleiras elas vão ser parafusadas, e aqui a gente consegue enxergar exatamente quando que a gente precisa do tapa-furo, né? Então, normalmente, quando os parafusos eles vêm de fora para dentro, a gente vai precisar desses tapa-furos para dar esses acabamentos. Quando a gente vai utilizando esses suportes de zinco que a gente vai regulando de acordo com as nossas necessidades, não é tão necessário, né? Então, à medida que a gente vai evoluindo o nosso conhecimento sobre detalhamento, a gente vai pegando aí todas essas informações, né? Então, aqui também, mais um closet elegante, né? Com acabamentos mais escuros, mais robustos, mostrando aí toda essa riqueza nos detalhes. E aqui a gente pode ver um closet, né? No Cristal TX, com um ambiente bem mais clean, uma coisa bem mais aberta, mas também usando, né, um pouco desses elementos curvos, um pouquinho dessa textura TX para trazer um pouco de movimento para esse espaço, trabalhando aqui bastante com a iluminação e, obviamente, trabalhando de forma muito detalhada as alturas e as medidas, né? Então, gente, quando a gente está falando de detalhamento, é muito importante a gente pensar no todo, na função do espaço, na manutenção, na sensação desejada e principalmente na resistência técnica, de que forma a gente vai pegar todo esse conhecimento de chapas e trazer para a especificação do nosso projeto. Então, a escolha correta da chapa, a espessura, o padrão, a textura, o tipo de painel e até a iluminação, ela vai impactar diretamente na durabilidade e na experiência do usuário. E se a gente conseguir pegar todo esse conhecimento que a gente trouxe até agora e aplicar no nosso projeto, vocês podem ter certeza que vocês vão ter resultados cada vez mais eficazes. Então, gente, agora a gente falou sobre a parte técnica, agora a gente já falou da parte de combinações, a gente falou um pouquinho aqui sobre os detalhes de marcenaria e no nosso último módulo a gente vai entrar numa parte um pouco mais técnica, que é, afinal de contas, como que a gente desenvolve, como que a gente produz um manual de montagem completo para a gente conseguir entregar para a nossa marcenaria e tirar o nosso projeto do papel e levar ele para a realidade. Espero que vocês tenham gostado, gente. No nosso próximo módulo a gente vai falar sobre manual de montagem em marcenaria.